Boa noite, pessoal. Que bom encontrá-los presentes nessa web, hoje com um número considerável aí de participação. Então, essa web é da disciplina de Educação Física e Pesquisa Educacional. Então, a disciplina já está no ar já há algum tempo, o mapa da disciplina, o e-book, e também fiz um exercício de gravar algumas videoaulas e disponibilizar para vocês. Não sei se já conseguiram visualizar. Vou comentar um pouquinho com vocês sobre as videoaulas que foram gravadas. Então, tem um vídeo que foi gravado passando uma apresentação da disciplina, explicando cada unidade, as atividades que foram propostas, e depois foi gravada também uma videoaula discutindo a educação física como objeto de estudo da área educacional, visto que nessa disciplina a gente discute a articulação entre educação física e pesquisa educacional. Vou fazer uma síntese, então, nesse momento, de como que está organizada a disciplina, das atividades que foram propostas, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente abre para as questões. Então, a disciplina, ela está organizada em 3 unidades de autoestudo. Na primeira unidade, nós vamos estudar sobre as bases epistemológicas da pesquisa em educação. Na segunda unidade, sobre a realidade da pesquisa educacional no Brasil, nós fazemos nessa unidade, então, um resgate histórico do percurso das pesquisas na área da educação, as transformações que elas foram acontecendo ao longo do tempo, os desafios, as possibilidades que nós temos hoje. Inclusive, nessa unidade, no e-book, foi disponibilizado para vocês uma lista de programas de pós-graduação, em estrito senso, em educação. Eu acho que é bem interessante, então, agora, nesse momento que vocês estão no último ano do curso de graduação em educação física, caso algum de vocês tenha interesse, alguns, em dar continuidade nos estudos na área acadêmica, então lá foi apresentado, então, uma lista de programas de pós-graduação em educação a nível de mestrado e doutorado no estado do Paraná. E na terceira unidade, nós discutimos especificamente, então, sobre a educação física como uma área de investigação da educação. Inclusive, uma das atividades que foi proposta teve justamente o propósito, o objetivo, que vocês conseguissem visualizar estudos, pesquisas que fazem essa articulação. Então, na atividade de aprendizagem, na atividade de pesquisa, vocês tinham como atividade buscar 3 teses ou dissertações que fizessem essa discussão da educação física como área educacional, como um objeto de pesquisa das pesquisas educacionais. Na videoaula que eu gravei também, eu explico para vocês que os programas de mestrado e doutorados em educação tem muitas pesquisas que são desenvolvidas na área da educação física. E como nós estamos inseridos num curso de licenciatura de exercício docente, ação docente, essa também é uma área de investigação. Então, basicamente, a disciplina está organizada dessa forma. Então, tem só 2 atividades. A primeira, que é a atividade de aprendizagem colaborativa, onde foi proposto que vocês apresentem um desenho teórico-metodológico do trabalho de TCC de vocês. Acredito que muitos trabalhos de conclusão de curso que vocês estejam desenvolvendo esteja relacionado às questões educacionais. Então, a disciplina ela tem como esse objetivo também de contribuir com o trabalho de vocês. Então, essa primeira atividade da aprendizagem colaborativa, vocês tinham como objetivo, né, apresentar o tema da pesquisa, o objeto, qual é o problema da pesquisa de vocês,
se tem uma base teórica, os objetivos e as estratégias metodológicas para que esses objetivos sejam alcançados. E aí, a segunda atividade é a atividade baseada em pesquisa, que seria, então, essa busca de trabalhos científicos por meio de teses e dissertações que tenham como objeto de investigação a educação física. Para a realização dessa segunda atividade, como já sinalizado, então, foi disponibilizado uma lista com alguns programas de pós-graduação em educação. Aí gostaria de saber com vocês se há alguma dúvida. Quando vocês estão pensando em algumas questões, pessoal, tem uma informação importante a ser passada nessa disciplina. A princípio, estava prevista, então, a ida aos polos para a apresentação dessas atividades. Mas devido ao momento em que estamos vivendo, então, em conversa com a equipe pedagógica que nos acompanha nas disciplinas, nós vamos fazer uma avaliação. Então, acredito que vai ser a primeira disciplina que vocês estão realizando comigo, que vocês vão fazer uma avaliação, que sempre a nossa avaliação é realizada presencialmente, por meio da nossa aula. Então, devido ao momento, a presença nos polos será substituída, então, por uma avaliação. Temos duas perguntas. Exatamente, João Ademir. Está explicada essa questão lá no mapa da disciplina. Faz a busca dos 3 estudos e elabora uma síntese. Inclusive, esses 3 estudos que vocês vão pesquisar, vocês podem buscar estudos que estejam relacionados com o trabalho de conclusão de cursos de vocês. Aí vocês já podem utilizar na revisão bibliográfica. Não, não tem nenhum modelo a ser seguido. É para exercitar a leitura acadêmica e a síntese desses estudos, né? Então, lá no mapa da disciplina está assim: após a pesquisa, elaborar um resumo de cada estudo, apresentar no resumo o título do estudo, os objetivos, as bases teórico-metodológicas que utilizou e os principais resultados, exatamente isso. E esse trabalho vocês podem realizar em trios, também está detalhado lá no mapa da disciplina. Caso tenham mais alguma questão, algo que talvez não tenha ficado muito claro no e-book. O e-book também está organizado com várias sugestões de leituras, pessoal. São leituras muito importantes e indispensáveis. Vamos aguardar o João Ademir está digitando. Então, conversei anteriormente com a Patrícia em relação a essa web, como nós gravamos 2 aulas e foi disponibilizado. Então, seria um momento para nós tirarmos algumas dúvidas e também para sinalizar para vocês que a disciplina terá uma avaliação de acordo com a orientação da equipe pedagógica que nos acompanha.
João, pode utilizar a fonte 12, não, não fará diferença o tamanho da fonte. Pode ficar à vontade, só organiza o resumo, o texto, num formato acadêmico, né? Então, dá uma olhadinha nas normas da ABNT, vocês já tiveram disciplinas que dão essas orientações, mas não faz diferença o tamanho da fonte, pode ser 12. Eu acho bacana essa atividade, pessoal, de vocês buscarem esses estudos que relacionam a educação física com as questões educacionais, que permite vocês visualizarem as possibilidades de pesquisa e até mesmo o que vem sendo discutido e produzido pela área, né? Porque a produção de conhecimento, ela tem como objetivo refletir no nosso contexto social. Então, o que, que as pesquisas acadêmicas têm produzido, o que elas têm sinalizado e como que nós incorporamos essas questões, essa produção acadêmica no nosso contexto social, que é a escola, que é a sala de aula. Porque uma das questões que nós discutimos bastante, que muitas vezes as pesquisas educacionais, elas ficam distantes da escola, né? E nem sempre elas conseguem chegar e atingir realmente o problema, ou resolver aquele problema, sinalizar a solução de um problema. Então, o grande desafio é nós aproximarmos a universidade da escola às pesquisas no contexto escolar. E acredito que por meio desse exercício vocês vão visualizar, vão vendo algumas possibilidades, visualizando possíveis caminhos futuros agora após esse final desse processo da graduação de vocês. Não, não tem o número de laudas, aí vocês ficam à vontade. Exercitar a síntese, né? Única coisa que ficou detalhado lá no mapa, que o trabalho não é para copiar o resumo dessas teses e dissertações, justamente é para vocês exercitarem a leitura, vocês exercitarem essa leitura, vocês vão perceber como que organizada essa escrita acadêmica com o objetivo que vocês vão incorporando essas questões na própria escrita do trabalho de conclusão de curso de vocês. Observem como que os autores escrevem, como que eles apresentam o problema, como que eles apresentam os objetivos de pesquisa, como que é articulado as estratégias metodológicas com o objetivo de alcançar esses objetivos. Mais alguma pergunta? Peguei o finalzinho da aula do professor Ângelo e acompanho a reflexão que o professor Ângelo fez. Uma pena não podermos estarmos juntos nesse ano. Estava ansiosa para estar com vocês nessas disciplinas. Nossos encontros sempre são muito bacanas, produtivos. O pessoal participa bastante. E agora vamos nos adaptando a essa nova realidade. A data para avaliação, o professor Hernando, que é da equipe pedagógica de Guarapuava, me sinalizou que talvez final de outubro, pelo que eu entendi, mas vocês têm que dar uma olhadinha lá no portal de vocês, no Moodle, se já está marcada a data da avaliação. Para avaliação, pessoal, é importante também, já que o João Ademir levanta essa preocupação com a avaliação, gostaria de sinalizar com vocês que vocês estudam o e-book e os materiais que são lá indicados. Não fiquem somente na leitura do texto do e-book, porque os materiais, os artigos, alguns links que nos remetem a conteúdos relacionados que foram explorados lá,
fazem parte do conteúdo de ensino. Então, vocês fazem a leitura do e-book, bem como dos artigos que foram lá indicados para leitura. Também foram indicados alguns vídeos bem didáticos que exploram alguns conteúdos que nós estudamos nessa disciplina. Se não está lá ainda, João, provavelmente será marcada com antecedência. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, fico disponível nesse momento para alguma pergunta, dúvida, alguma reflexão a respeito dos conteúdos abordados nessa disciplina. Utilizamos esse momento para as trocas agora, compartilharmos algumas questões. Acredito que não tenha nenhuma dúvida a mais. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida que surja posteriormente, estarei à disposição. Vocês podem entrar em contato via e-mail, via chat, e nós vamos conversando. E a respeito da data da avaliação, então, aguardamos a definição dessa data. Agradeço a participação de todos e boa noite.